Na versão ufanista aqui do Roberval, ele me diz o seguinte: a Emma é da Sabesp de Londres. Hello, how are you? I said that he presented you as if you were director of the Sabesp from London. That's it. Evidentemente que ela ela é gerente de um departamento da Thames Water, que é a empresa que gerencia, digamos, a bacia do Thames, e é a pessoa encarregada do relacionamento com a comunidade. Emma, it's a pleasure to have you here, and the floor is yours for... Emma, a palavra é sua. Teremos aí 20, 30 minutinhos? Se, por favor, pode falar no microfone? Sim, pois não, obrigada. O pessoal me escuta? Todo mundo me ouve bem? Bacana. Bom dia, olá. E muito obrigada pelo convite a respeito dos rios de São Paulo. Eu nunca estive no Brasil antes. Meus filhos torcem para o futebol, gostam muito, então eu preciso levar algumas camisas de futebol como presente. Eu realmente estou muito contente de estar aqui e sei que vocês querem fazer diferença. E fiquei muito contente de ouvir as apresentações anteriores. E deu bastante contexto. Vocês conseguem me ouvir bem? Ixi, eu estou sentado um pouco para trás, deixa um pouco mais para frente. Eu falo um pouco baixo mesmo. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas experiências, os desafios, os sucessos que tivemos no Reino Unido, e principalmente o programa para limpar o rio Tamisa. Eu vou começar dando contexto à geografia, onde ele está localizado, e não somente geograficamente, mas na história. Aqui você tem um mapa da bacia, inclusive no sudeste daqui do Reino Unido. São mais de 346 quilômetros. Eu acho que o seu Tietê tem 4 vezes esse tamanho. Então, apesar de haver uma diferença muito grande de tamanho, as questões que afetam os rios do seu país e do meu são basicamente as mesmas. Então, ele corre do oeste ao leste e passa por áreas industriais, de agricultura e muitas outras cidades antes de chegar na cidade. E na cidade de Londres está ali em cinza no mapa para vocês. Então, sabemos que qualquer parte do rio tem um efeito em todo o rio. E isso vai desde água que está mal conectada por tubulações, sujeira, lixo, esgoto maltratado e ligações informais. O foco do Thames 21 foi nessa área central de Londres. Então, ele passava pelo centro, ele ainda passa pelo centro de Londres, e vejam ali. Vou apontar. Tem uma curva ali. A cidade de Londres, o centro fica bem nessa parte. Essa área tem uma abrangência de 8,7 milhões de pessoas. Então, eu sei que a área de vocês também tem milhões de pessoas, mas lembremos, todas essas pessoas têm uma conexão com o rio. Muitas pessoas não percebem o impacto que o rio tem na vida, e também a demanda e a influência que o rio tem nas suas vidas diretamente. Essa água precisa ser abstraída para uso comercial, para uso industrial, para uso doméstico e, claro, agricultura. E o Thames é um rio interessante, é um rio de maré. Na parte mais longe, ali no leste, Estring, então é a parte que chega no norte do mar, na parte norte. E você tem aí uma maré que chega até 7 metros do ponto mais alto ao mais baixo. E isso traz muitos problemas, porque com cada maré, a poluição, os poluentes vêm e vão. E tivemos também que falar com as autoridades portuárias de Londres para poder fazer uma modelagem de quanto daquele sujeira fica e quanto que vai para o mar, qual que fica enterrada no leito do rio, nas margens do rio, e quanto que chega no mar. Eu quero agora dar um contexto histórico também. Não sei se vocês sabem, mas Londres, no ano de 1850, a cidade explodiu em termos de desenvolvimento. Aqui a gente tem uma imagem de Londres em desenvolvimento. Então, sem o rio cortando no meio da cidade, todo esse desenvolvimento econômico
industrial não teria acontecido nessa parte do século XIX. E é um trabalho, então, um rio também que foi usado para trabalho, para isso, e com isso veio muita poluição. E a saúde do rio é diretamente ligada à prosperidade e saúde da cidade. Ele foi operado também como um porto, por séculos, na verdade, um porto comercial que conectava seus portos internacionais, e também portos nacionais, então nacionais e internacionais, mas ele era usado como um lugar para dar vazão à sujeira, a lixo, ou seja, era o esgoto a céu aberto até 1866. Foi aí que tudo mudou. São dois eventos, na verdade, que mudaram tudo. O primeiro, em 1858, o Great Stink, que a gente chama, o grande fedor, é assim que documentamos, no parlamento, onde todos os oficiais do governo se encontram, na época, o cheiro no parlamento, as pessoas não conseguiam conversar por causa do fedor do rio. E então isso levou Joseph Basil Gett, que é um engenheiro revolucionário, a projetar um esquema para trabalhar com toda a parte de esgoto e mudar a situação. E tem uma imagem dele, uma fotografia dele com o seu bigode um tanto excêntrico, mas isso era moda na época. Eu espero que essa moda não volte, tá, pessoal, do bigode. Aqui uma imagem do sistema de esgoto sendo construído nessa época, na década de 50 do século XIX. Até hoje ele está em operação, o que é incrível. Esse sistema foi construído para 2 milhões de pessoas, porque essa era a população na época de Londres. Hoje, Londres tem uma população de quase 9 milhões. Então, para resolver toda essa questão de tratamento de água e esgoto, foi criada a empresa Thames Water, que seria o equivalente de vocês de Sabesp, aqui em São Paulo. Eles investiram mais de 5 bilhões de libras para lidar com 39 milhões de toneladas de poluentes que entravam no rio. Então, essa era a magnitude do problema que tínhamos. Então, o Thames Water investiu juntamente com, depois do Thames 21, veio Tideway, que fez túneis de intercepção. Aliás, ele fez uma ótima descrição a respeito de interceptores. Eu tenho algumas estatísticas também. Nosso túnel, que passa embaixo do Thames, a 7,2 de metros de diâmetro, e vai ser um túnel de transferência 65 metros abaixo do metro, que vai interceptar e coletar esgoto dos 34 canais de esgoto mais importantes. E isso vai ajudar todo o sistema de esgoto a ser tratado. Então, é um trabalho ainda em evolução que começou no século XIX. Então, pensando nesse sistema de inovação que começou lá atrás, quando a gente chegou em 1957, a gente foi declarado que o rio estava morto, biologicamente falado. E mesmo com toda essa tonelagem, com todo esse tratamento, tínhamos então a contribuição de outros poluentes que estavam a ver com industrialização e também com escoamentos de agricultura. Mas depois, a qualidade química também do Thames também foi considerada boa quando a gente chegou na agência de meio ambiente do governo, no começo da década de 90. E daí eles pensaram, agora temos um meio ambiente propício para proliferação de peixes e mariscos. E hoje a gente trabalha, inclusive, com proteção ambiental e virou um parceiro-chave para nós, para trabalhar com regulamentação da indústria, incluindo agricultores e também empresas de tratamento à água, para ajudar a melhorar a qualidade da água e diminuir a poluição. Tudo isso ajudou o Thames voltar à vida mais uma vez. Então, agora tem um pouco mais de história também a respeito do Thames e a história de Londres. E aqui em que ponto estamos agora? Quem é Thames 21? Eu trabalho para uma ONG chamada Thames 21. Nós fomos formadas para reduzir os poluentes e os esgotos que estavam sendo distribuídos. No Reino Unido, ninguém é responsável para a remoção de sujeira do rio. Você é multado se você suja o rio, se você polui o rio, mas ninguém é responsável para coletar, para retirar aquilo. Então, a primeira atividade que Thames 21 fez foi uma limpeza informal em 1994, e isso veio depois de uma união de pessoas que estavam frustradas e viam o lixo, viam a poluição, ninguém sabia quem era responsável. Então, foi iniciativa da população e cresceu. E foi realmente incrível. Trabalhamos com milhares de voluntários por todos esses anos agora.
Inicialmente, a gente chamava Thames Clean, limpeza do Tamisa, mas aí evoluiu, e daí, em 2004, nós fomos formalizados como uma organização filantrópica. Hoje, temos 28 funcionários, temos diretoria, gestão, e agora 23 projetos sendo trabalhados por toda a região. Nós somos supervisionados por uma organização não governamental, um conselho de trustees, que são responsáveis para pessoas que dão capitais e que ajudam no financiamento de nossos projetos. Agora, pensando nas nossas áreas de trabalho, são 4. Primeiro, a melhoria do rio. Isso inclui instalação de drenagem sustentável e também monitoramento da qualidade da água. Então, damos à sociedade equipamentos para monitorar a qualidade da água. Outra coisa bacana que fazemos, nós trabalhamos como se fosse um safari no rio. São barquinhos, por assim dizer, onde a gente monitora onde existem os pontos de pior poluição no rio. E esses dados são passados para a autoridade pública para as pessoas entenderem e fazerem uma coordenação e entendimento de toda a poluição de todo o rio. Existe também engajamento e parte voluntária. Essa é a minha área. Ou seja, a ideia é ajudar a experiência do voluntário e trazer mais pessoas envolvidas. E também tem a parte de capacitação e educação. Temos um centro especializado para isso, onde crianças visitam os adolescentes e são ensinadas ali a respeito do ciclo da água, dos rios e tudo que está relacionado ao currículo nacional educacional deles também. Fazemos também campanha e trabalhos de advocacia. Isso é chave para envolver mais pessoas. Eu quero falar mais a respeito disso depois, aliás. Quando o Thames 21 começou, as questões eram bem diferentes do que nós temos hoje. Tinha muito resíduo de metal pesado. Está vendo ali? Aquilo é um carrinho de supermercado e muito do lixo que achava era resíduo, lixo industrial e metal pesado. E agora, hoje, o cenário atual é mais isso. Lembra que eu falei que era um rio de maré? Você vai removendo lixo, mesmo assim, ele volta, a maré traz. Então, é uma batalha constante, não termina nunca a limpeza, mas está melhorando. Essa, na verdade, é uma foto um pouco mais antiga, mas é mais ou menos esse o cenário. E essas são as questões. Porque mesmo que você trabalha, limpa as praias, as margens do rio, quando a margem sobe, os poluentes sobem, os lixos sobem. Mas existem algumas praias ali que não importa o quanto você limpa, o lixo volta. E agora a gente percebeu que existe uma mudança muito distinta do tipo de lixo que a gente acha. O lixo que a gente agora está entrando mais rapidamente do que a gente conseguia remover, ou seja, eles estão ganhando essa corrida. Mas, além disso, a gente não tinha dados e evidência para fazer um planejamento melhor. E isso não era o único problema. Eu acho que é óbvio que a saúde de todo o rio e da maré também era mal compreendida, porque o Thames é um rio marrom, não sei se você já viu. E as pessoas achavam que era um rio sujo naturalmente, mas não é. Ele sempre, quando ele era limpo, antes da invasão romana de Londres, o rio sempre foi marrom. Essa é a cor natural do rio. Então, falta entendimento e informação também. Há relatórios também do qual o nível de limpeza hoje é do Thames. Em 2010, o rio ganhou um prêmio, que foi uma surpresa, porque, na verdade, não estamos nem nesse relatório tão negativo nem tão positivo. Mas eu diria assim, falta consciência, porque existem muitas ameaças novas agora e são necessárias novas campanhas para melhorar a situação. Então, o Thames River Watch é a nossa solução para o problema. É um programa de cidadania que engaja as pessoas diretamente na coletagem de informação e também coleta dados que podem ser usados para falar a respeito da saúde do rio. Esses dados ajudam em melhor entendimento dos problemas que são enfrentados, o que pode se fazer para ajudar na saúde do rio. Os voluntários são treinados pelo Thames 21 de como monitorar, como trabalhar com os dados, porque daí conseguimos multiplicar coletagem de dados em uma área abrangente. Tudo isso é coletado no mapa digital. Inclusive, o voluntário tem acesso a ver o dado no conjunto e na verdade, todos esses dados se tornam públicos. E tem também um programa com base científica que envolve tanto
pessoas físicas com pessoas jurídicas. E é necessário, agora, para resumir, são dois focos. Um é o nosso entendimento precisa entender melhor com dados, coletagem, mas a gente quer melhorar o entendimento do londrino. Então, vai além de dados, é pesquisa de perspectiva também com nossos embaixadores, que perguntam para as pessoas, o que você acha a respeito da saúde atual do Rio? Conseguimos, então, trabalhar com dado concreto e percepção populacional, portanto. Quantos voluntários hoje você tem engajado? Todos os anos temos 10 mil voluntários, pensando em todas as outras equipes, e tem muitas empresas também envolvidas. Sim, é muita gente. Sim, é muita gente. E, aliás, esse era o meu próximo ponto. Desde o começo, quando começamos em 1994, será que as pessoas vão ajudar? Quem é que vai querer que entrar e por quê, né? Mas semana após semana, ano após semana, temos milhares de voluntários entrando querendo ajudar. Bem do comecinho, era uma preocupação, mas do Rio. Tem algo a respeito do Rio que incutido. A gente vê aqui nessa fotografia, tá vendo? Eles estão todos de galocha, pessoal colocando realmente a mão na massa, na lama. Sim, todos de galocha, exatamente, trabalhar com galocha. Então, ano após anos, essas pessoas ajudam na remoção desses poluentes que não dá para fazer sozinho. Veja aqui, tem um dos métodos que a gente usa. Isso aqui a gente chama de gaiola amarela. A autoridade portuária colocou essas gaiolas, quando a maré está baixa, no leito do rio. Porque quando sobe a maré, ele enche, daí a autoridade consegue erguer, cheia de lixo, e também há sortimento também, existe a separação do lixo, não vai tudo, o que é muito importante com a reciclagem, principalmente porque agora a gente remove muito plástico, e a gente acredita que isso também, essa parte é importante, porque daí o que se acha de plástico é reciclado. Mas aí, como achar esses voluntários? Essa parte é muito importante. Lembra que eu falei que a gente depende muito desse trabalho voluntário para fazer uma diferença? Então, temos um calendário de eventos no nosso site. Lá a gente mantém tudo atualizado, a gente posta blogs, então tem pessoal, colaboradores que escrevem questões que preocupam, tem encorajamento, tem várias atividades ali. E a gente usa bastante notícia eletrônica, então todo meu colega de divulgação escreve e-news, e tudo muito curto, com imagens, com pontos interessantes. E a gente mantém para voluntários e quem tem interesse em ser voluntário. E a gente descobriu também que o londrino adora uma mídia social. Bastante. Então a gente começou a usar muito Twitter, Facebook e Instagram. Então são 12 mil agora seguidores nessas plataformas. E a gente usa também televisão local, rádio local, jornal local, todas essas mídias possíveis que a gente consegue alcançar para promover eventos, mas também para falar da história depois que o evento acontece. Então a gente tem bastante cobertura na BBC, também no noticiário regional, porque daí você tem uma abrangência ainda maior se você consegue o apoio da mídia, né? E também eventos e campanhas inovativas. Veja, não é só ir lá, vamos coletar lixo, é dar nome para as coisas também. Por exemplo, os não descartáveis, o que você nunca pode jogar na privada. Por exemplo, o não privado. Você pode fazer alguns trocadilhos. E esse tem sido o foco. Trabalhar com maneiras de prevenir que muitos desses lixos cheguem nas tubulações de saneamento. A gente trabalha também com um programa chamado Só Chove no Rio. A ideia também para colocar marcações para trabalhar com drenagem específicas e também para não bloquear drenagens para o lixo não passar e criar um problema maior. Também trabalhamos com o Dia de Água, que é em março, e temos o Dia do Rio, que é em setembro. Tudo isso também tem muita atração na mídia social, encoraja mais pessoas a terem consciência a respeito da saúde do rio. A experiência do voluntário também é muito importante para nós. Veja, que não é só voluntário vir, queremos realmente reter essas pessoas e que essas pessoas se sintam valorizadas e curtam o que faz, né? Porque é difícil, não é um negócio fácil de ir lá fazer. Estou vendo um rapaz ali de amarelo, tá vendo? Tá vendo o peso que ele está carregando, que ele tem que arrastar? Não é um trabalho facinho. E é o dia inteiro, é cansativo. Mas tem um lado gratificante, né? E o efeito é visual, é óbvio no final de um projeto. Você consegue perceber a diferença.
Então, Thames 21 também oferece equipamento, isso é muito encorajador, aliás. Está aí uma parte que dá para trabalhar com voluntário. Se eles acham que, eu preciso trazer minha luva, meu saquinho, minha galocha, não, a gente oferece esse equipamento para ajudar a equipá-los a trabalhar. E também damos com antibactericida, com água, com pia, com sabão, para a pessoa também sentir que a gente está preocupado com a saúde e segurança dela depois e antes da limpeza. E os voluntários são bem comprometidos. Eu gosto muito de algumas dessas estações que temos aí. Eu vou deixar, então, olha, vou deixar a tradutora falar. Eu gosto da maneira que as pessoas começam agora a ter orgulho no Tâmisa. Vamos continuar trabalhando a gente com impedir pessoas sem consideração jogar lixo. O voluntário mostra como a comunidade consegue se organizar para resolver problemas locais. Isso tudo são citações de pessoas que não trabalham. É realmente a união de pessoas dentro de um time. E o que ajuda também dentro desses times, essas equipes, é ter liderança. Isso é a parte muito importante. A gente percebe que os nossos voluntários precisam de liderança. O TAMS 21 percebeu também que os voluntários querem uma outra pessoa com a responsabilidade, com as rédeas na mão. É importante achar as pessoas-chave que realmente fazem a coisa andar. De maneira geral, a experiência é algo aproveitoso, agradável, apesar do trabalho difícil. E a solução agora também é trabalhada com a autoridade portuária. Vejam ali, agora eles têm placas falando, ajude a manter o rio limpo. Existe também esse barco que ajuda também na coletagem prévia, à medida que o lixo vem entrando com a maré. Aqui uma imagem de alguns lixos já coletados, são uns 20 desses, e a gente vai manter. Essa parte é só mantida pela autoridade portuária. Então, eles estão, aliás, eles estão em pontos de fluxo do rio muito chave, e então eles são muito eficazes também no trabalho deles. Então, está aí outro método. A gente está trabalhando junto com eles também. Aqui eu tenho algumas imagens para vocês que mostram a mudança com o tempo. Veja a imagem lá de cima, com o Millennium Dome, o domo do milênio, que foi construído na virada do século. Veja toda a margem, só plástico, principalmente saquinho de lixo, percebem? Isso é a foto de 2001, aliás. Em 2016, conseguimos limpar toda essa região. Levou milhares de horas e pessoas e toneladas para poder remover tudo isso. Isso é uma grande imagem ali dos voluntários trabalhando em ação, do antes, depois e da ação. Mas, além do trabalho de voluntário, a gente percebeu que o governo recentemente trouxe uma cobrança de 5 centavos para o saquinho. Isso agora virou obrigatório. Você não tem mais saquinho de graça em supermercado, por exemplo. Isso significa que diminuiu muito a quantidade de saque. Isso fez uma grande diferença. Agora você tem que pagar pelo saquinho de plástico que você usa no seu mercado. E outra coisa que a gente percebeu também que é eficácia é a atividade sustentável. Veja esse mapa. Aqui você tem toda a área da bacia de Londres. Veja ali os pontos. Esses pontos são grupos de voluntários. Ali eles se reúnem, se organizam e trabalham com a sua região. Então, Thames 21 treina e organiza esses voluntários. Tudo o que a gente faz, então, é liderar uma limpeza. Ou seja, a organização de voluntários, eles sabem o que precisa ser preparado, qual é a parte deles nesse grande projeto. E aí o que a gente percebe é que autoridades acordam. Uma vez que o voluntário faz o treinamento, eles estão cobertos pelo nosso seguro. Inclusive, as pessoas que ficam mais felizes, ficam contentes, inclusive a segurança e a salubridade da área, porque eles percebem o impacto local das pessoas locais também. E toda essa capacitação e treinamento tem uma certificação, é gratuito, feita por nós. É uma grande parte que dá suporte e motivação aos nossos voluntários. Então, a gente chama de hubs comunitários, ou seja, centros comunitários. São 3 e 4 muito específicos para algumas áreas, pontos-chave do Tâmisa. E esses têm áreas onde são mantidos equipamentos, ali a gente fala, então, qual é a seção de cada um, de parte de limpeza. Lembra que eu falei de monitoramento? A gente trabalha com foco no voluntário, exatamente isso. Olha, a cada 2 semanas
a maré sobe, eles coletam dados e a gente ensina também a coletar foto e mostrar como que está havendo essa progressão de mudança com a coleta de poluentes. Agora, parceria, pessoal, vital para o desenvolvimento do trabalho, principalmente conosco na Thames 21. Temos diferentes níveis de parceria, tá? E associações. A gente trabalha muito com o setor público, principalmente com o Ministro de Meio Ambiente e a Autoridade Portuária, porque eles fazem toda a gestão de seção, daquela seção da maré, nos pontos-chave, além do Thames Water, que seria o equivalente à nossa Sabesp. Isso importa também para a nossa organização. Tideway é o pessoal que está construindo os túneis subterrâneos e, inclusive, patrocina muito dos nossos projetos com os voluntários. E também trabalhamos com trusts, com o zoológico, chamados ESL, e outros tipos de organizações, ONGs também, para ajudar todo um foco ambiental articulado. Alguns patrocinadores e financiadores também são parte disso. Isso aqui é só uma imagem rápida, porque existem muito mais financiadores que ajudam a nossa organização. Um chave é o Thames Litter Forum, é o fórum do lixo do Thames. Agora, nos últimos anos, o plástico aumentou muito. E Londres, agora as pessoas entendem cada vez mais atividades de limpeza e o uso do plástico. Eu acho que mudou muito a consciência. Então, agora a gente está tentando juntar essas pessoas através de fóruns que acabam fazendo outros trabalhos especificamente do plástico. Então, a gente consegue não ter uma repetição de comunicação, a gente consegue espalhar mensagens-chave de diferentes vias. Trabalho com a academia também é muito importante, porque dá substância ao trabalho. O envolvimento das universidades gostam dessas conexões. Tem muita gente trabalhando com mestrado, PhD, que trabalham conosco também em algum ponto de articulação. Então, Thames 21 tem muito apoio também de campanhas e nós gostamos delas. Aqui é o que a gente quer ver, as pessoas mudarem seu comportamento em relação ao plástico, por exemplo. Um que a gente chamou na semana de maio, chamado a Semana do Rio de Londres. É mais, então, que limpeza. A gente foi outro ponto. Aprenda mais a respeito do Rio. Descubra a respeito do Rio. E na campanha que a gente chamou In the Drink, no seu drink, na sua bebida, a gente percebendo que cada vez mais na maré baixa vem garrafa de plástico, que vem de tudo, vem de festas que correm no barco, na cidade. Então, a gente levantou capital para desenvolver esse programa chamado In the Drink, que virou um jargão que pegou, inclusive. E a gente envolveu os bares da área para ajudar. O que os bares podem fazer? E o que você pode fazer para mudar? Você já fez alguma mudança no seu bar? Você já está trabalhando com vidro em vez de plástico, coisa descartável? E o hashtag era one less, um a menos. Então, isso foi um ponto também. O que a gente pode impedir de chegar e sugestões de que cada um pode fazer dentro do seu negócio, tanto de mudança de hábito como investimento. E então a gente vê a evidência, vê as barreiras e equipa as pessoas a mudarem. E pessoa física e jurídica. Então, essa é a natureza da campanha. Mais uma vez, a campanha hashtag One Less Bottle, uma garrafa a menos. Carrega a sua garrafinha de refil, que é reutilizável. Para que você comprou outra garrafa? E muita gente nos pergunta, né? E tem vida selvagem? Como é que é? A água parece suja, mesmo quando limpa, ela parece lamenta, ela tem uma aparência limpa. Mas temos 25 espécies de peixe. Só isso mostra que o rio tem vida, está saudável. E isso aqui é uma foca que está ali tirando uma foto num caiaquezinho. Ela está numa pazinha ali. Veja. Então, quando a gente hoje tem atividade de canoagem, de barco, e isso mostra que se tem foca, tem peixe. Então, isso traz vida, inclusive, para os seus posts de mídia social. Mas olha, pessoal, em resumo, a nossa evolução. Fomos formados em 1994, e antes disso teve muita mudança. E o Rio
toda a história do Rio teve toda uma evolução combinada que começou na década de 90, que incluiu a nossa formação filantrópica, envolvendo mais pessoas em diferentes níveis privado e público, e a gente foi além de despoluição. E a gente teve uma visão holística, geral, para trabalhar com a saúde e envolver as pessoas na saúde do Rio. Eu acho também que é importante resumir que eu falo muito de voluntariado, não sei se vocês perceberam. E eu fui voluntária por muitos anos, antes de trabalhar com o Times 21. E eu acho que é importante lembrar é que o voluntário não é só mão de obra, entende? Eles são mais que isso, do que dois braços. Eles podem ser o disseminador de mensagem, a pessoa que vai te ajudar a fazer a mudança que você quer. Principalmente se eles se sentirem valorizados. Trabalhamos também com eventos de celebratórios à beira do rio, para a gente também celebrar o trabalho realizado à beira d'água, num bar, por exemplo. Isso documenta também como também o trabalho em grupo, ao ar livre, tem um impacto direto na saúde e bem-estar das pessoas. O que é tão importante, o mundo hoje está tão rápido e maluco, é uma mensuração quase que intangível, essa sensação de realização de participar de uma atividade assim. Então, olha, para concluir, eu adoro esse aforismo. Eu tenho uma amiga que adora aforismo. Ela está sempre vendo ali alguma coisa a respeito ligada a Rio. E essa é uma que fala no meu coração. Eu queria realmente compartilhar uma coisa apropriada com vocês hoje, que diz: um rio é mais que uma amenidade, é um tesouro. Foi escrito por um médico americano em 1800 e alguma coisa. O nome dele é Oliver Holmes. E como vocês viram, eu coloquei a tradução em português e inglês. A tradução está corretinha, do português a inglês, como vocês podem ver por escrito também. É só para me lembrar. É isso, o rio é uma artéria. São artérias de nossa cidade. Eu concluo, então. Muito obrigado pela sua atenção. É ótimo estar aqui. Emma, muito obrigado, principalmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui e pela sua apresentação tão abrangente e interessante. Se você me permite, eu gostaria de compartilhar algumas lições, alguns pontos que eu achei essencial para nós. Claro que precisamos de um compromisso de longo prazo em termos de investimento, né, para limpar e mantê-lo limpo. Precisamos de capacidade técnica e temos essa, mas claramente precisamos mais que isso, precisamos mobilização social, engajamento social. E isso não é algo que acontece espontaneamente. Você precisa de uma estratégia deliberada, bem organizada, um esforço articulado para envolver as pessoas. E uma vez que você coloca isso já em movimento, você consegue ter o tipo de resultado que você compartilhou conosco. E eu acho que a gente precisa aprender muito com a sua experiência. Essa é a sua primeira vez aqui no Brasil, espero que não seja a última. E eu acho também, como paulistano, pessoas de São Paulo, vou, aliás, pedir para voltar. Venha no futuro breve, para aprendermos ainda mais com essa experiência. Vai ser de grande auxílio para São Paulo, e para o Estado e para a cidade. Muitíssimo obrigado. Vamos ter um intervalinho de 20 minutos e a gente volta. Muito obrigado.